Vejam agora, são permitidos o transplante e a doação de órgãos antes e depois da morte. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos tratando um assunto importante que é a vida, lá no 5º mandamento. E com a ajuda do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, nós estamos nos debruçando sobre a doutrina da Igreja no 5º mandamento da Igreja, no 5º mandamento da lei de Deus, não matar. Mandamento este bastante amplo, e entre tantas questões que estamos abordando, uma delas é a pergunta do número 476, e refere-se ao transplante de órgãos de pessoas vivas ou de alguém que já morreu, que diz o seguinte: são permitidos o transplante e a doação de órgãos. Vejam, o transplante e a doação de órgãos antes e depois da morte. E a resposta do compêndio é sim, é permitido o transplante de um órgão desde que a pessoa que está doando saiba disso, consinta nisso. Precisa um ato consciente e que a pessoa concorde com isso. E mais, aquele transplante não coloque a vida da pessoa em risco. Portanto, há situações que alguém precisa de um órgão e precisa de um órgão transplantado, de um ser vivo, por exemplo, de um rim. Quantas vezes a pessoa leva uma vida difícil, muito limitada fisicamente, e com a ajuda, o transplante de alguém que lhe doou um rim passa a ter uma vida tanto quanto possível normal. Então é possível, desde que quem doa o faz livremente e conscientemente, e que a sua vida também não seja colocada em risco. E ao caso do transplante, de quem já morreu, por exemplo, e aí para um ato que é um ato nobre, na doação dos órgãos depois da morte. E deve acertar-se plenamente quando a morte é real do doador. Tem que se ter certeza que o doador, e tem que se ter tem muita gente que já doa em vida. Permito que após a minha morte os meus órgãos sejam doados. Então, para quem deles se servir, ou muitas vezes a família que perde a pessoa, ou sabe que vai perder porque tem um problema, um acidente grave, e não tem mais volta, declaram-se permitidos os seus órgãos. Sejam transplantados para outras pessoas que estiverem necessitando. É um ato nobre, aliás, muito nobre e muito bonito. E é importante que as pessoas divulguem mais isto, a doação dos seus órgãos após a morte. Com isso, o que se quer dizer? Que há necessidade de um respeito ao nosso corpo. E eu não posso me utilizar dele de qualquer maneira também. E eu não posso também abusar dele. Também não posso fazer de um órgão motivo e causa de um comércio, não pode. E é importante e necessário que se tenha muito cuidado quanto a isso. Mas dar um órgão quando não vai fazer falta à pessoa e nem coloca em risco a sua vida, em vida ainda, é um gesto de amor e grande amor. E também deixar que os seus órgãos, por exemplo, uma vista, seja para alguém após a morte. Esta ação também é algo meritório. Portanto, não se trata de uma mutilação, mas se trata de um gesto de amor. E é importante que este gesto se multiplique, porque há filas imensas de pessoas necessitadas de um órgão.
e poderia ser tirado de uma pessoa que falece num acidente, falece numa situação tal que seus órgãos vitais possam depois ser usados para o benefício de outros. Então, para que esses gestos de amor se multipliquem nos corações dos fiéis, para isso façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade do vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.